A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né? Tarde para noite já, né, meus irmãos? Tempo de verão, né? Daí escurece mais tarde, né? Glórias a Deus, Deus está no controle de todas as coisas, né? Ah, se não fosse Deus na nossa vida, né? Até aqui Deus nos ajudou, né? Deus, ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Basta nós prestar atenção e andar certo, né? Na linha com Jesus, né? Andar certo, né? Não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Por isso que Deus sempre fala para nós, né? Estar conectado com o Pai em oração, né? Buscando a Deus para que nós não venha tropeçar, né, meus irmãos? Em alguma pedra, cair, né? Em pratos feitos aí, né? Por Satanás, né, meus irmãos? Então temos que ficar sempre atentos, né? Oração, ir na igreja, né? Todos os cultos, comparecer na igreja, né? Fazer o possível para estar sempre na presença do Pai, amém? É, sempre estar buscando a palavra, ler a palavra, né, meus irmãos? Precisamos estar conectados com Deus, porque senão nós caímos, né? Se nós não ter fé, se nós não ter confiança, se nós não buscar, se esforçar, nós caímos, sabia, meus irmãos? Se fraquejar, Satanás vence. Daí ele entra na nossa família novamente, faz bagunça, né? E fica complicado para voltar, meus irmãos. Meus irmãos, não foi fácil. Uma vez eu fui para a presença do Pai, né? Quando eu tinha lá meus, se eu não me engano, aí meus 26 anos, mais ou menos, né? E, e eu fui, se batizei na igreja, mas moleque, jovem, né? 25 anos, não tinha, né? Experiência, não dava muito atenção à palavra de Deus, né, meus irmãos? Bom, acabei saindo da presença do Pai, né? Meus irmãos, para voltar, foi complicado. Não foi fácil. Quando eu saí, eu tive lutas, a minha vida já estava acentuada, né? Porque Deus estava fazendo uma limpa já na minha vida. Eu estava cada dia mais frequentando mais a igreja, mas acabei saindo, né? Não tive força, voltei a fumar, voltei a beber, voltei a fazer coisa errada, piores do que eu estava fazendo. Minha casa ficou pior do que, né, do que estava antigamente, né? Meus irmãos, e foi luta, tá? Depois daquilo, meus irmãos, minha vida acabou, tá? Satanás entrou que veio com força e destruiu tudo. Foi a mesma coisa de passar um vendaval na minha vida e acabou com tudo, tá? Então foi muitos anos para mim conseguir, meus irmãos, a segunda chance com Deus, amém? Por isso que eu dou glória a Deus por esse acidente, porque através desse acidente que Deus permitiu, amém, eu tive a segunda chance, eu encontrei Jesus verdadeiramente, amém? Então eu dou glória a Deus, eu agradeço pelo mal que foi causado na minha vida. Eu agradeço, meus irmãos. Amém? Então fique firme na presença do Pai. Porque se você acabar saindo, meus irmãos, não vai ser bom. No comecinho ali, ó, que você sai da presença de Deus, amém? Vai parecer que tudo está, nossa, mil maravilhas. Amém? Só que é engano de Satanás. Você está certo, porque você está caminhando para a destruição. Amém, meus irmãos? Então permaneça nos caminhos do Senhor. Eu não sei para quem é a palavra aí, mas o Espírito Santo já iniciou o vídeo falando, né? Para ficar atento, vigia,
né? Ora, porque, meus irmãos, para se levantar é difícil, mas para cair, meus irmãos, é a coisa mais rápida do mundo, tá? Fica a dica. Para mim se levantar, meus irmãos, foi árduo, foi duro, foi teve que ter muita perseverança para mim estar de pé. Amém? Muita fé em Deus. Mas para cair, meus irmãos, é da noite para o dia. É do dia para a noite. Você cai. Você já se vê fora dos caminhos do Senhor. E para você voltar é complicado. Amém? Meus irmãos, o vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas eu precisava falar o que o Espírito Santo quer dizer, né? Talvez não é a palavra que você precisa ouvir, mas outras pessoas vão entrar e vão ver e é para aquelas, né? Talvez não é para você, mas é para as outras, né? Então vamos lá, para a palavra do Senhor. Meus irmãos, está escrito na Bíblia, né? Na minha e na sua, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 20 em diante, o poder da fé. Amém? Meus irmãos, fé. O que é ter fé, meus irmãos? Fé é nós acreditar naquilo que nós não estamos vendo, né? Fé é nós acreditar que o universo vai se formar em nosso favor, aquilo que queremos ou pedimos, né, meus irmãos? Fé, meus irmãos, é nós perseverar nos caminhos de Deus, acreditando que um dia Deus vai fazer na nossa vida aquilo que é impossível de mim e de você fazer. Amém? Fé é perseverar, é acreditar, é confiar na palavra, mesmo que os nossos olhos, meus irmãos, não estejam vendo nada acontecer. Isso é fé. E Deus, né? Deus, ele fala na palavra aqui, né? Na boca de Jesus Cristo, né? O que Jesus lhe disse, tendo fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quer dizer, se nós cremos em Deus, que vai acontecer, que Deus vai trazer e pegar o caminho e seguir sem desistir, nós vamos ver acontecer. Isso é fé. É fé, perseverança, tudo misturado. Para quê? Para nós ver que Deus tem poder, que a nossa fé move o mundo espiritual, que Deus faz para nós, né? Meus irmãos, Deus, ele colocou uma fé dentro de mim tão grande que eu chegava a se assustar, meus irmãos. Porque quando os médicos chegou na beirada da cama falando, Adilson, o melhor que eu tenho para você hoje é amputar essa perna, que vamos tirar o ninho da bactéria com tudo, para você vir viver uma vida melhor, porque você está sofrendo. E realmente, eu estava sofrendo, meus irmãos. Eu não tinha paz de dormir, eu não tinha paz, né, meus irmãos, de dia, passar um dia sem dor, passar um dia sem tomar remédio, meus irmãos. Era antibiótico e remédio de dor. Mas, meus irmãos, Deus colocou uma fé tão grande em mim, que eu mal deixava os médicos acabar de falar. Eu falava assim, não, doutor, eu preciso continuar, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque assim diz o meu Deus lá no começo, que não era para a morte essa enfermidade, mas era para a honra e glória do nome dele. Meus irmãos, Deus, ele coloca as coisas dentro de nós que até nós mesmos se assustamos. Amém? E o que Deus está falando com você nesta noite, meus irmãos, é que se você crer, você verá a glória de Deus sobre a sua vida, a sua casa, sua família. Se você andar certo nos caminhos do Senhor
Ele vai te dar a salvação eterna. Ele pode, pela sua infinita misericórdia, salvar os seus e ainda te abençoar grandemente nesta terra. Porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ah, mas como Deus vai me abençoar se está saindo guerra? Se a crise está no mundo inteiro financeiro, se o mundo está, né, se desmanchando no dilúvio. Ei, o mundo está em crise, o mundo está em guerra, o céu não, Deus não, meus irmãos. Tudo que Ele falou para você vai se cumprir, basta você crer, basta você ter fé. Amém, meus irmãos? É a fé, meus irmãos, que leva a nós a perseverar nos caminhos do Senhor. É a fé, meus irmãos, por isso que nós não podemos perder a confiança na palavra e a fé, porque é a fé que movimenta o nosso ser. É a fé que movimenta o mundo espiritual para trazer para o mundo físico. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que Deus tem poder. Nós temos que acreditar que Deus vai fazer na nossa vida. Então, se não tiver fé, meus irmãos, não adianta você orar pedindo cura. Se você não tem fé, você não acredita que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente, Salvador da sua alma, que Ele pode fazer, transformar na sua vida, pode fazer uma mudança da noite para o dia, como fez na vida de José. Não adianta você estar de joelho orando. Não vai adiantar, Deus não vai ouvir a sua oração. Se você não se aquebrantar o seu coração e crer que Deus está ouvindo a sua oração, meu irmão, de nada adianta você fazer jejum, você frequentar a igreja, todos os cultos, estar enfiado numa igreja, lendo a palavra ou até mesmo cultuando junto com os irmãos, se você não acredita que Deus pode mudar a sua vida financeira, que Deus pode tirar o seu irmão, sua irmã do mundo das drogas, ou seu filho, sua filha da prostituição, seu marido do boteco. Se você não tiver fé, nada vai adiantar. Você está fazendo propósito à toa, porque você não crê. Como que Deus vai agir na sua vida se você não crê? Como que Deus vai trazer para a sua vida, sua casa, uma mudança por completo, uma mudança financeiramente, sendo que você não acredita naquele que faz? Como, meu irmão, que Deus vai trabalhar na sua vida, que Deus vai fazer se você não tem fé? Meus irmãos, por isso que aqui no Novo Testamento, meus irmãos, e no Velho Testamento sempre fala da fé, de crer, de perseverar, de não olhar para a dificuldade que está na sua frente, mas você precisa crer. Entendeu, meus irmãos, o que Deus está falando? Meus irmãos, olha o que o Espírito Santo falou aqui para mim. Tem pessoas aqui que recebeu promessa que esse final de ano vai ter fartura na sua casa, prosperidade. Só que até agora não chegou nada na sua vida. E você já está querendo começar a reclamar. Senhor, o Natal já está aí. Dia 25 está aí. Eu precisava fazer um almoço, mas não tem. Eu não estou vendo nada. Meu irmão, você tem que crer. Deus, Ele chega no de repente. Quando nós temos fé, meus irmãos, quando nós acreditamos, quando nós estamos perseverando em Deus, Ele faz no de repente, meus irmãos. Ele chega na hora que você fala, acabou. Acabou, não vou orar mais, porque não adianta, já venceu os dias. Venceu para você, meu irmão. Venceu para você. Para Deus não. Para Deus não precisa de dia, hora, mês, ano, não, meus irmãos. Quando Ele quer fazer, basta uma palavra e chegará na sua vida. Agora, você só não me pergunte como. Amém?
porque Deus pode usar várias maneiras. Deus, para trazer uma bênção para aquele que persevera nos caminhos dele e crê, ele pode mexer no sistema do computador, ele pode transformar, ele pode fazer uma pessoa sonhar com você, que é para te abençoar e te manda aí, hoje em dia é o Pix, né? Manda um Pix, ou vai e leva um envelope na sua casa, bate na sua porta. Ó, Deus mandou eu entregar uma benção para você e hoje eu estou te trazendo. Ou ele pode trazer uma pessoa, meus irmãos, enviado por ele, para trazer uma cesta básica, com carne, com aqueles utensílios que você mais precisa. Meus irmãos, Deus, ele é poderoso. Nós não podemos esquadrinhar os pensamentos de Deus, mas você precisa crer. Então, pai, de querer indagar a Deus, até eu esses dias estava indagando a Deus, meus irmãos. Para você ver que mesmo nós que estamos ali orando, buscando, jejuando, fazendo, nós acaba caindo se nós não vigiar. Eu estava já, Senhor, já está chegando o Natal e o que eu vou fazer da vida sem ter nada? Porque é assim, meus irmãos, assalariado é assim. Você recebe, paga as dívidas, você fica sem saber. Mas eu creio no Senhor que eu sirvo. Eu creio que Ele é o Deus da providência, meus irmãos. Não é só você que passa por dificuldades. Muitos pregadores aqui do YouTube ou de fora ou da igreja passam também. Pastores, passa por dificuldade financeira, passa por dificuldade na saúde. São provas que Deus coloca na nossa vida e nós temos que crer. Nós temos que continuar falando a palavra. Nós temos que continuar acreditando que lá em cima existe um Deus que vive e reina para todo sempre. Amém, meus irmãos? Por isso que nós não podemos perder a fé. Eu não sei para quem é essa palavra, mas recebe, toma posse, porque Deus tem endereço certo. Amém? Não desanima. Não é hora de desanimar. A hora agora é de ter fé. É na tribulação que nós temos que mostrar para Deus que nós cremos nele. Que nós não vamos desistir dos caminhos do Senhor, porque não chegou a nossa bênção. É agora que é a prova, né? A prova está aí na sua frente. Você pode ser aprovado hoje ou amanhã. E a bênção pode chegar. O de repente de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra? Glórias a Deus. Eu não sei porque é a palavra, mas o Espírito Santo está me dizendo. Então vamos falar. Marcos capítulo 11, versículo 20 em diante. Amém? É o poder da fé. Passado eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Pois isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crendo que recebestes, e será assim convosco. Glórias a Deus. Mas, se nós continuar a ler aqui, meus irmãos, tem um detalhe. Tem um detalhe na palavra que Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos, né, dele. Olha só, lá no versículo 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe a vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Olha que Jesus está falando aqui para alguém nesta noite. Muitas das vezes você não recebeu a sua bênção
sua promessa, amém? Muitas das vezes, aquilo que você pede em oração não acontece porque você não liberou o perdão daqueles que te ofenderam, amém? Meus irmãos, quando nós liberamos o perdão para aqueles que nos magoam, para aqueles que nos maltratam, para aqueles que são ignorantes conosco, automaticamente Deus tira um peso da nossa vida e abre portas que está fechada. Enquanto você não perdoar, Deus não vai te entregar a bênção. Deus não vai mudar a sua vida familiar. Enquanto você não tirar a mágoa, enquanto você não tirar a raiva, o ódio de dentro do seu coração. Enquanto você não perdoar, não adianta você ter fé na presença do Pai. Primeiramente, você está perdendo a salvação de não perdoar aquela pessoa que te causou mal. Primeiramente, você já está perdendo a sua vida eterna com Deus. Segundo, portas estão fechadas porque você não libera perdão. Esta é a palavra de Deus para endereços certos, que querem bênção, que têm fé, mas não perdoa. Não abre o coração, não perdoa. Perdoa, meu irmão, perdoa, minha irmã, aqueles que te ofendem, para que o Pai venha te perdoar também. Ele que é santo, 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 Ele que tem poder, que é o Rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, sabe perdoar a todos nós. Imagine eu e você, que somos falhos, pecadores, que não temos poder nenhum. Somos ovelhas que estamos todos os dias indo para o matadouro. Temos que abrir o coração e perdoar. Se Deus, que é grande, perdoou a eu e você, porque você quer ser maior do que Deus para não perdoar aquele que te ofendeu? Quantas vezes você, sem saber, você magoou pessoas e pessoas te perdoam? Agora é sua vez. Se você quer mudar a sua história, se você quer ter mudança na sua vida, libere o perdão. Amém. Glórias a Deus, essa palavra tem endereço certo. Tem pessoas que estão na igreja, que estão orando, fazendo campanha, fazendo jejum, e clama ao Senhor, né? Faz até culto de agradecimento, mas não recebe a bênção, porque tem mágoa, porque tem rancor, porque não sabe liberar perdão. Tem pessoas, meus irmãos, que precisa pedir perdão. Eu não sei para quem é essa palavra, mas se for você, meu irmão, peça perdão, mesmo que você esteja certo e a pessoa esteja errada. Chega nela, pede perdão, perdoa ela e você vai ver as portas se abrindo da sua vida. Porque fé você tem. Infelizmente você tem um coração um pouco duro, que precisa ser moldado. Pede a Deus força, sabedoria para que você venha se limpar dessa escuridão no seu coração, para que Deus venha abrir as portas daquilo que você tanto pede. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a fé. A fé vai te levar você para morar com Deus. A fé e a perseverança vai trazer bênçãos sem medidas para a sua vida, sua casa e sua família. Mas você precisa ter fé. E a outra mensagem, infelizmente, meu irmão, minha irmã, se você não liberar perdão, Deus não vai abrir as portas das bênçãos para você.
infelizmente. A palavra é direto de Deus, não é minha. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Deu para entender a mensagem de hoje que o Espírito Santo falou com vocês? Até comigo. Eu preciso também, meus irmãos, a estar em constante oração com Deus para mim ser perseverante. Porque se eu esmorecer na oração, meus irmãos, eu não vou conseguir perseverar. Eu não vou conseguir estabilizar a minha fé. Porque todos nós precisamos ter fé, meus irmãos. Para vencer, para ter bênçãos na nossa vida, para nós ser curados, nós precisamos ter fé e aguentar o processo. Amém, meus irmãos? Eu não sei o que você está passando, mas Deus já falou para você que vai ser no de repente. Amém? Vai ser no de repente que vai chegar na sua casa. Vai ser no de repente que as coisas vão começar a mudar. Então a sua parte é o quê? Orar, buscar a Deus, perseverar e ter fé. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por vocês e para mim também. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu não sou de ficar orando assim, longas orações, mas o pouco que eu entendo da oração, eu passo. Amém, meus irmãos? São orações curtas. Amém? Recebe, toma posse em nome de Jesus, porque é oração de um coração puro. Amém? Pode ter certeza e pode fazer prova com Deus, para saber quem que é o irmão Adilson na presença do Pai. Amém? Glórias a Deus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, meu Pai, na sua santa e poderosa presença. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que traga para nós sabedoria, meu Deus, para nós liberar o perdão. Traga para nós, preencha o nosso ser, meu Deus, de fé, de esperança, de perseverança, meu Deus. Pai, traga para nós confiança mais na sua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, nos dá uma sabedoria para continuar perseverando nos teus caminhos, Pai. Oh, meu Deus, eu creio que essa pessoa que o Senhor falou hoje que precisa liberar perdão, vai liberar perdão e as bênçãos dela vai chegar, as portas vão se abrir da vida. Eu creio, Pai. Eu creio também que pessoas que iam desanimar, Pai, ia sair fora dos teus caminhos, vão continuar, Pai, porque vão crer. Eu creio que o Senhor está visitando a cada um, Pai, a cada problema deles, Pai. Pai, visita a cada um conforme o seu querer, a sua vontade, Pai. Transforma a vida daqueles que estão perseverando nos teus caminhos com fé, perseverando, Pai. Ajuda a todos aqueles, Pai, que ora, que busca o Senhor em espírito e em verdade. Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Amém. Deus, ele fala conosco. Basta nós estar atentos. Amém. Talvez muitas coisas não acontecem na nossa vida, são por causa de pequenas coisinhas que nós não conseguimos perdoar, porque isso é pequeno, meus irmãos. Amém? Do mesmo jeito que o outro foi falho em te ofender, nós também somos falhos, nós também um dia já ofendeu alguém. Amém, meus irmãos? Então, esteja pronto para perdoar. Amém? Para nós ser perdoado pelo grande eu sou. Eita, glória a Deus, hein? Assim que você liberar perdão, Deus vai abrir as portas que você vai ficar abismado. Você mesmo vai voltar para dar testemunho, a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, ficam todos na paz de Cristo.